No audiodrama de hoje eu estou recebendo a Heloísa Cardoso. Bem-vinda, Heloísa. Obrigada, Diego. Obrigado por aceitar o convite. E como eu faço sempre, se apresente para quem não te conhece e também para quem te conhece, mas está ouvindo aqui no audiodrama. Bom, gente, eu sou a Heloísa Cardoso. Eu trabalho como diretora e dramaturga tanto em São Paulo quanto no ABC. A minha primeira formação, na verdade, é como atriz. Eu me formei como atriz no Célia Helena. E aí, logo depois do Célia Helena, eu fui estudar dramaturgia na SP Escola de Teatro. Enfim, é uma longa história de porque eu quis isso. E aí, depois de estudar dramaturgia, eu fui fazer um mestrado na Universidade de Essex, em Londres, em direção teatral. E atualmente eu escrevo e dirijo, eu não atuo mais faz bastante tempo. E, bom, além de dramaturga e diretora, e no momento eu tô engajada num projeto, tô dirigindo uma peça que eu publiquei no ano passado. Eu sou também professora de teatro na cultura inglesa. Acho que é isso, de maneira resumida. Que legal. E você não é a minha prima. Nós não somos parentes. Não, não, eu sei que parece, mas não. Apesar do O sobrenome, mesmo apesar da sobrenome. profissão, nós não somos parentes. E nós somos do ABC, né? Tem isso também. É verdade, eu sou de Mauá, você é de Santo André. Eu sou de Santo André, mas nós Linha não 10 somos parentes. turquesa, firme e forte. Total. Ô, Heloísa, você disse que é uma história longa, mas eu tenho a curiosidade de saber. Você pode resumir um pouco assim essa coisa dessa sua ida para a dramaturgia? É anterior à sua vontade de fazer teatro ou foi estudando atuação que você descobriu e aí você partiu para isso? Ai, foi junto com a atuação, mas olhando em retrospecto agora, eu acho que já estava lá atrás, sabe? Sei. Prever, assim, é importante pontuar isso. Eu era uma criança leitora e escritora. Então, eu lembro quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, eu pedi para os meus pais para eu entrar num grupo, num clube de leitura, era um negócio assim, que eu ficava participando de uns concursos de redação. E daí, com Uhum, 8 anos, eu ganhei, tipo, o primeiro concurso, sabe? E eu sempre sei. gostei. Quando tinha pecinha na escola, eu escrevia as peças. Mas sabe quando você. É uma coisa que você faz quase que por. É hobby mesmo, né? Criança, assim. Era o que me Aham. divertia. Mas eu sempre quis muito ser atriz desde pequena, assim, porque eu tenho uma tia que trabalha com teatro, comecei a fazer aula de teatro com ela bem novinha, e era essa a minha meta, assim. E entrei na faculdade de teatro para ser atriz. Era esse o foco total, assim, eu entrei com 17 anos e tal. E enquanto eu estava fazendo teatro, tinha umas coisas que ficavam pulando na minha cabeça, assim, uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Que Sei. era eu percebia que eu tinha um prazer muito maior em pensar em encenação, ou seja, como a minha cena seria vista pelos outros, na estética da cena, do que em estar lá fazendo aquilo. E isso foi me angustiando um pouco, assim, enquanto eu percebia, sabe? Tipo, que o meu Uhum, prazer mesmo da galera que estava muito afim de atuar. Era um prazer diferente, assim. E tinha um prazer, eu tinha um prazer muito forte na estruturação da cena, tipo, em como a cena se daria, mesmo que fosse uma cena muda, né? E também prazer muito forte em escolher textos, em ler textos de teatro. E aí, quando eu comecei a ter aula de dramaturgia com Samir Yazbek, ele pediu pra gente escrever um texto. Tipo, uma cena, 2 cenas que seriam uma peça depois, né? que era uma disciplina normal lá dentro do curso do Sim, era Célia uma Helena, era disciplina isso? normal lá no Helena, isso. Era um Uhum, dos. Tava na grade mesmo. E tá. aí, eu na época, como eu não tinha nenhuma pretensão de ser dramaturga, eu achava muito legal escrever e tal, mas não era. Nunca passou pela minha cabeça seguir isso de fato. Eu peguei esse exercício como uma coisa muito pessoal, assim, de expurgo quase, sabe? Sei. Mas ao mesmo tempo, eu já tinha alguns dramaturgos que eu gostava, dentre eles o Beckett. Uhum. E eu lembro que eu tinha umas questões pessoais, assim, e que eu queria resolver essas questões de alguma forma em diálogo com o Beckett, que era um dramaturgo que eu achava massa, assim. Então eu peguei, eram questões, assim, eu tinha questões muito ligadas
com a espera, com o abandono, com a rejeição, enfim, eu tinha 18 anos, começa por aí. E questões que é, que estavam muito latentes, assim, como as pessoas se relacionam, essa coisa toda, assim, Sim. sobre lutos de relações que findam e tal. Eu estava muito nessa temática, mas eu não queria fazer simplesmente uma cena de uma pessoa que foi abandonada e chora, ou de um casal que briga, sabe? Esse tipo de coisa, assim, porque Sim, nunca foi sim. o que eu gostei de ver. Eu queria fazer algo que se aproximasse do que eu gostava de ver e do que eu gostava de ler. E aí a minha cabeça, ela naturalmente, ela cria imagens assim. Então tem uma coisa, por exemplo, quando eu tô muito triste, eu me sinto enclausurada, numa caixa da cor tal, sabe? Tipo, é meio que Uhum. automático, assim, minha cabeça fazendo esses links. Que E louco. aí, que a partir dessa temática eu criei imagens, que era uma mulher cega, que estava envolta nos restos de festa, assim, e uma outra mulher que estava presa, e elas estavam esperando uma terceira mulher que ia libertar elas daquela condição que estava bizarra, assim. E, e era a princípio era uma besteira, assim, porque era eu dialogando com Beckett, né, tanto com Godot quanto com Fim de Partida, e com as minhas questões pessoais. E aí, quando eu fui ler a cena, eu tava morrendo de vergonha. Porque é isso, né? Porque eu não, não tava com nenhuma expectativa nesse sentido. E eu lembro que eu li e ficou um silencião na sala, assim. E daí uma menina da turma começou a chorar compulsivamente, assim. E Caramba. falou que tocou muito nela, a ver com questões dela, e ficou um climão. Aí o Samir me chamou para conversar e me perguntou se eu não pensava em estudar dramaturgia. Aí eu falei que não. Ele falou: eu acho que você devia começar a pensar. Você escreve tem a ver com muita gente, não tem a ver só com você. E isso é uma questão, né? Isso é um ponto e tal. E aí eu lembro que mais ou menos na mesma época foi quando eu descobri a Sarah Kane, que é a minha Uhum. dramaturga favorita, né? Eu entendi um pouco o que estava acontecendo ali, porque a Sarah Kane é isso, né? Tem peças ali, acho que depende muito da peça dela, mas tem peças em que ela coloca completamente questões pessoais dela, que a priori, dependendo da maneira que você coloca, não interessam a ninguém. Você fala, gente, esses são seus problemas, guarde para você, ninguém tem nada a ver com isso. Mas por causa da forma, por causa da maneira que ela se comunica, da maneira que ela se expressa, diz respeito a muita gente. Sim. E torna-se relevante. São questões que precisam ser discutidas por um motivo que a gente não sabe exatamente por quê, mas precisa, sabe? É muito necessário, é muito visceral, assim. E aí eu meio que fui fazendo essa caminhada, assim, de, nossa, eu amo a Sarah Kane, ai, me deram uma forcinha aqui, um incentivo, o que eu tô escrevendo tá tocando as pessoas. E daí dentro da faculdade eu fui meio que tentando me entender enquanto dramaturga nas aulas, mesmo nas próprias aulas de atuação, organizar a estrutura de uma peça que a gente criava, esse tipo de coisa. Para chegar no final do curso, eu já tinha certeza que eu queria fazer dramaturgia, mas eu não tinha tanto interesse no SESI, porque Uhum. eu sempre tive muitas questões com competição, assim. E eu tinha essa pira, né, de tipo, ai meu Deus, só um dramaturgo é escolhido para ser montado. Eu não sei se eu vou saber lidar bem com isso, eu sou muito sensível. Tá. E aí eu falei, ai, será que eu sou lugar, assim? Será que eu não vou pirar? Será que eu não vou ficar competitiva? Esse tipo de coisa. E aí me falaram da SP também. Falaram, meu, a SP é interessante, porque é uma escola bem horizontal, enfim. E daí eu prestei SP, assim, super, sabe, ainda, ai, quero muito isso, mas ao mesmo tempo eu, eu estudei para ser atriz, eu acho que eu vou ser uma atriz dramaturga, eu ainda estava numa pequena negação, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo eu já estava com um texto escrito, que quando eu acabei a faculdade eu comecei a ensaiar, que depois se tornou a minha primeira peça, né? Mas mesmo assim eu lembro que essa minha primeira peça eu escrevi, dirigi e atuei, porque eu não queria largar o osso de atuar. Eu falava, não, eu sou atriz, isso aqui, blá blá blá. E foi incrível o que aconteceu quando eu entrei na SP, porque parece que as portas se abriram, assim. Foi como se, enquanto eu estava ainda insistindo em ser atriz, era tudo muito difícil, sabe? Era Sei. tudo muito sofrido. Difícil não é a palavra, Uhum. mas era sofrido, era muito sofrido para mim, os caminhos eram muito tortuosos, assim. E quando eu decidi escrever, parece que de repente tudo
tudo foi se encaminhando, tudo foi se encaixando, assim. E logo no meu primeiro ano da SP, eu lembro que eu escrevi um texto em aula, que virou uma peça curta de 15 páginas, que eu enviei para o concurso de jovens dramaturgos da Escola Sesc de Ensino Médio. E Sim. eu ganhei. E aí eu fui para o Rio, fui lá dar palestra, falar sobre o meu trabalho, conheci um monte de dramaturgos de vários estados. E aí eu falei, gente, mas é aqui o meu lugar, tá rolando. Eu tô me comunicando, as pessoas estão querendo se comunicar comigo nesse lugar. E eu me sentia mais potente. Eu pensei assim, o que eu tenho para dizer chega com mais força e de maneira mais interessante quando eu escrevo do que quando eu atuo. E aí, aos poucos, foi um processo bem pouco traumático, assim, eu não sinto falta de atuar. Eu fui largando, assim, e aí fui transitando para essa coisa de atriz dramaturga, eu fui virando uma dramaturga diretora, né, que é mais comum, assim. Porque eu comecei a me perceber um pouco apegada com os meus textos e com um desejo muito grande de dirigir, porque é isso, né? Eu sempre gostei de pensar a cena, a encenação, as imagens. Então eu escrevo pensando nisso também, sabe? Eu fui estudar direção depois por causa disso, assim, porque eu falei, eu quero dirigir meus textos, mas eu não quero dirigir mal, eu quero dirigir bem, eu quero que sejam bem feitos, assim. E aí foi essa saga, mais ou menos. E é legal porque então você, nessa coisa de querer organizar a cena, você hoje é totalmente isso, né? Dramaturga e diretora que se de fato organiza as cenas. E é Sim. muito legal entrar na dramaturgia por essa porta, porque eu lembro de uma vez que um professor me explicou o significado do termo dramaturgo, que é o cara que tece a cena. Uhum. E eu achei muito louco, né? Uhum. Porque não é um cara só que conta uma história porque é muito legal, mas existe em alguma camada da dramaturgia essa intenção de essa carpintaria de como vai ser a coisa que vai ser vista, né? Tanto que a gente tem essas preocupações enquanto Sim, escreve, é muito louco. sim, e é uma coisa bem no meio do caminho, né? Porque você não é só um contador de história, mas você também não é só, digamos, um costureiro que costura ideias dos outros, sabe? Você Sim, tá ali sim. no meio, assim, principalmente em processo colaborativo e tal. É um meio de caminho, né? Eu já trabalhei um pouco em processo colaborativo também, que é isso, né? De você ter ideias, mas tem as suas ideias também, como você faz esse mix. É muito Você é louco. diretamente responsável por como a coisa vai acontecer. Você pode ou fechar muito ou dar muita liberdade, mas tem uma coisa ali que não dá pra escapar totalmente do que você determinou, assim. Você tem um certo poder na coisa, é muito louco. Aham. Você falou desse seu texto que você escreveu na SP, que está entre os textos que você me enviou, que é o Manual dois pontos insaciável barra mórbida. Esse nome é ótimo. Isso. E você também me enviou o Lolita e você me enviou a Encomenda Aham. também, que é o seu mais recente, a Encomenda? A encomenda é o texto que foi contemplado pelo PROAC em 2017, também num contexto bem interessante. A gente já E, fala dele. é, e aí, em 2018, eu publiquei, e agora eu estou dirigindo o espetáculo. É a peça que eu estou ensaiando. Quero falar disso depois, mas antes eu queria te perguntar uma coisa, porque Ah, eles juntos assim, eles meio que formam uma trilogia, né? Tem até o texto que a Adélia Nicoletti escreveu aham. para o prefácio da encomenda que ela faz essa associação de como eles compõem uma trilogia. Mas eu queria saber se entre eles você escreveu outros textos e se eles também estão dentro desse universo temático ou se durante esse seu percurso enquanto dramaturga sua obra variou assim de temas. Porque só pra quem tá ouvindo, talvez seja bom falar que eles parecem uma trilogia, talvez você saiba melhor falar sobre isso, porque os três textos abordam um pouco essa questão feminina em relação ao homem e uma relação Aham. abusiva, né? Tanto que o Lolita é uma Aham. adaptação do Lolita e a Encomenda é uma adaptação da Odisseia do ponto de vista das mulheres da Odisseia, né? Isso, isso. É todo um trabalho que eu gosto de fazer, né, sobre como você rever mitos e clássicos, destrinchando, assim, escarafunchando o que é essa representação da mulher a partir do ponto de vista do homem, né? E como Aham. é que a gente, como é que a gente subverte isso? Brincando com a obra mesmo. Eu falo que é uma brincadeira, né? Porque não é você ir lá e falar assim, putz.
Aqui nessa obra a Lolita é abusada, então eu vou fazer uma versão em que ela não é abusada e ela é forte. Não é isso, sabe? Aham, É aham. como você escracha o que está naquela obra e evoca questionamentos, porque é isso, né? O teatro ele não traz resposta, ele traz um monte de pergunta. O que não quer dizer que é um teatro isento, sem posicionamento, não é isso. Mas ele traz muitas perguntas, então eu gosto de criar essas perguntas em torno de coisas que já estão tão arraigadas. Mas eu escrevi outros textos, eu tive uma trajetória plural até, mas a maioria dos textos são focados nessa coisa do que eu gosto de chamar de imaginário feminino, né? O que a gente tem na nossa cabeça que é uma mulher, ou que são as figuras femininas na ficção, e como a gente fala sobre isso de uma maneira que não é óbvia, que não é simplesmente falar assim, putz, todas as mulheres são assim, assim, assado, então no meu texto eu vou fazer o contrário, porque eu acho que, sei lá, não traz muita discussão, entendeu? Eu acho que a Aham. discussão está em exatamente em escrachar o que já está naturalizado e questionar, é isso que naturalizamos? É isso que queremos e tal? Mas eu fui passando por muitos estilos, né? Isso eu fui dando umas voltas, assim, porque eu fui mudando a minha maneira de me expressar também pelo meu contato com o público e tal. Mas essa primeira peça que eu escrevi era sobre isso. Tinha um pouco essa coisa do abuso também, né? De você estar numa situação abusiva e tal. E o que eu faço tem muito a ver com o momento de vida que eu tô. Eu não, antes eu tinha um pouco de vergonha disso, hoje eu não tenho mais nenhuma vergonha de dizer que é bastante autobiográfico, muita coisa que eu faço, assim. Então, tem um pouco a ver com isso também. Eu não posso fugir do fato de que eu sou uma mulher, questionando a minha existência e lutando para existir o tempo inteiro. Então, não tem como os meus textos fugirem dessa temática, né? Então, teve essa primeira peça, teve o manual, teve um processo colaborativo que eu fiz com um grupo muito legal, assim, com artistas muito interessantes, na ocupação da Casa Amarela, em 2014. Sei. O nome da peça era Rituais Reversos. Tá. E a gente era um grupo de artistas que a gente tinha feito uma residência no grupo Pândega com a Maria Alice. E todos nós saímos do Pândega um pouco tristes, assim, porque era um projeto que tinha tudo para ser muito tesudo. E foi um pouco frustrante, como qualquer projeto com 60 pessoas que são enfiadas Poxa lá para. vida, meu Deus. Foi um pouco uma loucura, assim, que a Marielle se fez. E a gente saiu um pouco triste e queria fazer. A gente tinha pesquisas que interessavam a gente, que passavam ali pela estética do Alejandro Jodorowsky, né, o cineasta chileno, passava do Arrabal. A gente estava muito inundado disso e frustrados por não ter conseguido explorar isso na máxima potência. E aí a gente se juntou e fez o Rituais Reversos, que tinha a ver com rituais cristãos, mas rituais cristãos que necessariamente eram muito prejudiciais a mulheres. Isso inclui a ideia de casamento e tal. Prejudiciais não é a palavra, que eram repressores em relação a mulheres. E eu lembro que foi um processo bem diferente assim do que eu costumava fazer, porque não foi tipo, eu tô me deparando com essa questão, vou escrever sobre isso. Não, a gente juntos, assim, a gente estudou muito sobre o assunto, vários textos sobre arquétipos femininos e tal, e muitas cenas foram criadas, e a partir dessas cenas eu fui tecendo a dramaturgia com eles, e também foi uma experiência, assim, plena. Eu lembro que foi um processo muito gostoso, que eu gostei bastante do resultado, foi uma temporada legal, sabe? Aí, quando eu trabalhei com folias, fugiu totalmente do que eu faço. Talvez seja o único trabalho que destoe, mas é porque era folias, né? Não era eu. Eu estava Sim, ali sim. mais para um grupo e criar junto com o grupo do que para impor uma dramaturgia minha. Então, realmente, ali é um ponto fora da curva, assim. Durante esse seu percurso, você já tinha essa noção que você tem hoje de que você estava trabalhando esse tema por vontade, essa relação que tinha com você, já era algo que você fazia conscientemente, abordar esses temas constantemente e de diferentes formas a cada texto? Ou estava meio na intuição ainda, não sei. Acho que um pouco das duas coisas, Diego. Eu, desde 2012, porque em 2012, além de eu entrar na SP,
eu entrei no núcleo de dramaturgia da Escola Livre. E lá a gente começou a discutir a criação em torno da Odisseia, né? A Odisseia era objeto de estudo, começou lá em Encomenda, lá em 2012. 2012, caramba. Então, é um projeto de muito tempo, assim. E lá começou esse estudo da Odisseia e taranã, e já começou a surgir essa coisa de que o meu interesse eram as personagens femininas. E começou-se a falar de imaginário feminino no grupo, né? No grupo de Uhum. estudos e tal. E então eu já sabia que isso era uma tendência, que me interessava falar sobre mulheres. Eu ainda não sabia que isso era um posicionamento feminista. Olha que engraçado, né? Uhum. Eu sabia, eu sentia que eu precisava falar sobre isso por ser mulher e por estar o tempo todo rodeada de mulheres, assim, de uma maneira quase que acidental. O grupo de artistas com as quais eu fui trabalhar depois da faculdade eram de mulheres. Mas isso foi tudo muito. Aconteceu, sabe? A gente se juntou e queria muito explorar esse imaginário sobre ser mulher, assim, hoje, né? O que é ser mulher, assim, basicamente, de uma maneira bem sucinta, assim. Mas eu acho que eu ainda não tinha noção de que era uma pesquisa, até porque, né, só se torna uma pesquisa depois de um bom tempo fazendo a mesma coisa. Eu acho que eu não tinha Aham. noção de que era uma pesquisa, noção de que era uma postura militante também. Isso foi virando militância depois, né? Depois de um tempo que eu comprei isso como um posicionamento político mesmo, sabe? De trabalhar com Uhum. Uhum. mulheres, de falar sobre questões de mulheres. Isso foi tomando uma concretude com o tempo. Mas de gostar de falar sobre mulheres e sobre esses temas, sim, já faz um tempo que eu tô nessa pira consciente, assim. Quando eu estava na Inglaterra, eu dirigi uma peça que não é minha, né? O que não é uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu sempre dirigi as minhas peças. E aí eu aproveitei que eu já estava lá e fui dirigir a Sarah Kane, né? Peguei os direitos autorais lá e fui dirigir o Amor de Fedra. E o Amor de Fedra toca muito nessa coisa do abuso, da figura da mulher na mitologia, né? Uma adaptação da Fedra do Racine. Então é uma peça que dialoga demais com a minha pesquisa, assim, foi muito gostoso, sabe, poder dirigir uma artista com a qual eu dialogo e que não sou eu, mas ao mesmo tempo foi a base para que eu fosse quem eu sou hoje, assim, sabe? Eu imagino que essa experiência de dirigir a Sarah Kane e essa estadia em Londres deve ter reforçado muito essa referência dela para você, né? Porque você tá lá, tá muito perto, você viu qual era o rolê para conseguir os direitos. Eu li Sarah Kane, eu acho que eu não tinha nem maturidade para ler. Então você fala desses textos assim, eu preciso muito reler, Uhum. mas você já tinha passado por todas essas experiências, né? E aí estava, enfim, lidando com uma dramaturga que já era uma referência Sim, para você. e ao mesmo tempo que reforça, desmistifica também, né? Porque você Sim. conhece os ingleses, você entende o impacto que ela de fato teve ou não Uhum. teve, sabe? Qual a Sim. importância que eles dão para isso, como eles falam sobre ela, como eles estudam ela, que textos dela eles estudam. Uma coisa que eu acho engraçada é que sempre que a gente vai estudar Sarah Kane aqui, mesmo na SP ou em qualquer outro lugar, o texto que é muito evocado é o Psicose, né? E Sim. lá eu lembro que era o Blasted, o Ruínas. O Ruínas era o texto estudado, que é o primeiro texto dela. Então, são visões, assim, né? Como culturalmente, socialmente, a gente vê a artista. Eu achei isso bem legal. Foi bem bom. Que louco, né? Enfim, falando da encomenda agora, acho que você pode falar um pouco o que é o projeto e como foi, mas eu queria começar a falar dele te perguntando por que demorou tanto tempo assim? Você já disse que começou nessa pesquisa da Odisseia em 2012 e você foi escrever ele em 2018. Uhum. Como é que foi esse. Uhum. O que levou de fato, enfim, a escrevê-lo em 2018? Então, eu comecei a escrever essas cenas no núcleo de dramaturgia da Escola Livre. Mas, paralelamente, eu estava na SP. E foi no mesmo ano em que eu ganhei o prêmio com um manual, que você que leu os dois textos pode perceber que são linguagens muito diferentes. Sim. São formas diferentes, né, de colocar questões que até podem ser super parecidas, mas são formas diferentes de você colocar. Porque fases diferentes da vida também, maneiras diferentes de se expressar, conteúdos diferentes, né, porque a forma está atrelada ao conteúdo. Por mais que eles se aproximem, não são a mesma coisa, né. Uhum.
E eu lembro que eu fiquei muito apegada ao estilo em que eu estava seguindo na escrita do manual, e fiquei um tempo nesse estilo, e com projetos nesse estilo, assim. Então eu fiquei um tempo nessa coisa do manual, e ao mesmo tempo eu estava dirigindo O Quarto Ausente, que foi essa primeira peça que eu escrevi, e aí em seguida já comecei o processo com rituais reversos, aí depois já fui para Londres, sabe, é uma coisa foi levando a outra, um projeto foi levando a outro, teve folias também no meio do caminho, uma coisa foi levando a outra, e esse projeto ficou esquecido, literalmente, assim. Ele Uhum. ficou na gaveta como, foram exercícios que eu fiz para a Escola Livre de Teatro, assim. Foram 2 cenas que foram escritas, e que no momento eram muito diferentes do que eu estava pesquisando. Não batia, sabe? E aí Sei. eu falei, legal isso aqui, mas não vai me servir agora. Eu vou guardar aqui na gaveta. E guardei. E não mexi mais, assim. Cheguei a dar uma olhada uma época e tal, mas não mexi. Aí acho que quando foi 2016, que abriu, né, o PROAC de dramaturgia e tal, o que eu tava fazendo em 2016? 2016 eu tava dirigindo Lolita. Eu tinha acabado de voltar de Londres, tava dirigindo o Lolita e tava entrando em cartaz uma outra peça minha que eu escrevi, que chama Subterrâneo, que é baseado no Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Tá. E que também traz muito a questão da personagem feminina do Dostoiévski, né? Uhum. E daí tava tudo isso acontecendo em 2016. E aí eu queria mandar um projeto para o PROC Dramaturgia, mas nenhum desses projetos cabia, porque eram textos que já existiam, que já estavam em andamento. Então eu falei, putz, eu tenho aquelas cenas, eu vou fazer um projeto com essas cenas, mas eu fiz bem despretensioso, assim. Vou fazer um projeto com essas cenas que vai que rola, né? Uhum. E mandei o PROC. E daí, quando saiu o resultado, eu fiquei na suplência. E daí eu fiquei com a orelha em pé, assim. Eu falei, meu, não é possível. Sabe quando você escreve um projeto de qualquer jeito? Foi um projeto muito mal escrito, Diego. Porque assim, eu geralmente escrevo edital bem direitinho, assim. Mas esse foi muito assim, eu tenho essas cenas aqui, vou organizar e pá. Daí quando eu peguei a suplência, eu falei, nossa, tá, o projeto tem potência. Ele tá ali, ele só não tá direitinho, né? Uhum. Aí eu falei, depois eu tento de novo. Só que 2017 foi um ano extremamente caótico na minha vida. Enfim, isso acompanha as minhas obras, isso acompanha as minhas narrativas o tempo todo, assim, mas eu vivi uma relação abusiva de muitos e muitos e muitos anos, e em 2017 foi um momento em que isso explodiu, em que tudo isso veio à tona, né, em que acabou e eu fiz uma denúncia e fiquei muito exposta por conta disso e tarará. E por causa dessa exposição, aconteceu uma coisa comigo que nunca tinha acontecido na minha vida, no teatro, que era eu repensar se eu queria fazer teatro. Eu nunca tive essa dúvida. Eu tinha dúvidas do tipo, eu quero ser atriz, eu quero ser dramaturga, eu quero ser diretora, eu quero ser cenógrafa, eu quero, sabe? Mas nunca passou pela minha Sei. cabeça fazer outra coisa que não fosse teatro. Nem áreas próximas. Eu nunca me aproximei, por exemplo, de cinema, sei lá, TV, nada assim. Eu sempre fui uma pessoa do teatro, assim, muito ligada ao teatro. E isso aconteceu comigo porque, de repente, pareceu, agora falando de contexto social mesmo, assim, pareceu um ambiente inóspito para habitar. Porque eram muitas pessoas falando sobre a minha vida e sobre o meu posicionamento e sobre quem eu era. Eram pessoas com muita visibilidade, com muita credibilidade, falando coisas que eram que me machucaram muito, que me colocaram numa posição muito vulnerável, assim, pessoas com as quais eu não queria brigar, e, enfim, acabei brigando. Só para quem não sabe, você nesse contexto criou a Contra o Machismo nas Artes, né? Que é uma página onde Isso, você expôs a sua história e diretamente isso, levantou uma bandeira contra esse tipo de coisa no teatro que, cara, a gente isso. passa dia e a gente ouve cada vez mais histórias sobre isso, né? Exato, é uma coisa muito. De novo aquilo, né? Por que, que eu fui fazer dramaturgia? Porque eu descobri que aqueles sentimentos que eu tinha, que eu achava que eram só meus, atingem um monte de gente. E é importante que a gente fale sobre isso, sobre essas coisas que atingem tanta gente assim, não se fala sobre. O Contra o Machismo nas Artes foi a mesma coisa, mas não foi dramaturgia, foi militância, né? Sim, Foi a mesma coisa, foi tipo, de repente você conta uma história, e daí você abre um espaço em que outras 10 mil pessoas estão contando a mesma história. Inclusive, no meu caso, foi um caso engraçado, que eu falei sobre um abusador,
que eu lembro que outras 5 mulheres vieram a público falar sobre o mesmo abusador. Então, assim, é uma coisa muito louca. É muito louco, tipo, as coisas que têm sido naturalizadas até então, e de repente rompeu-se isso, assim, de repente a gente pode falar sobre isso. E ao mesmo tempo que eu falo, meu, que legal que eu fiz isso, sabe? Que bom que eu fui lá dar cara a tapa e abrir essa seara para que fale sobre isso, eu transformei a minha própria vida num inferno, Uhum. sabendo que seria esse inferno, mas eu não sabia que eu ia me afetar tanto emocionalmente. Eu não imaginei que eu fosse ficar tão sensível a certas coisas, porque eu já estava tão sensível com tanta coisa, a história toda já era tão horrível que eu falei, meu, não dá para piorar, mas sempre dá. E tava piorando, sabe? Era Uhum. ouvir muita besteira, assim, de que a história era mal contada, de que eu era vitimista, eu ouvi muita coisa, assim, que é meio basicão, né? Da mulher que faz denúncia de abuso, ouve isso o tempo todo, assim. Sim. E eu vi isso, acho que o que me pegou, assim, foi ouvir isso de mulheres artistas que se colocam enquanto feministas, sabe? Foi uma coisa que me que me deixou assustada, porque eu falei assim, uma coisa é ouvir isso do bando de homem que tá com medo de ser denunciado, assim. Outra coisa é ouvir de mulheres que, em tese, estão na trincheira comigo, sabe? Estão fazendo teatro com temáticas muito similares às minhas, estão juntas, assim, a gente, em tese, está junta, mas, tem uma amizade ali com fulano, tem uma pequena coisa que discorda, e não mede o tamanho do estrago que faz quando vai falar certas coisas. Assim. Então, Uhum. estragos grandes foram causados, o fato é esse. Eu não me sentia mais confortável para assistir uma peça e encontrar pessoas do teatro. E daí eu falei assim, foi um momento, eu estava até mística, eu sou ateia, Diego. E eu tava ficando mística, eu lembro que eu tava passando numa xamã, tomei ayahuasca, eu tava entrando numa pira que não tinha volta, assim, porque Caraca. eu não tava conseguindo lidar com o que estava acontecendo. E eu lembro que no meio desse misticismo todo, assim, eu falei, eu preciso de um sinal. Eu preciso de um sinal que eu devo continuar fazendo teatro, né? Que eu devo existir no teatro. E se esse sinal não acontecer, eu não vou mais fazer. Eu vou fazer outra coisa, né? Eu vou fazer design de games. Eu tinha escolhido isso pra fazer. Eu vou fazer design de games e eu vou ficar trancada numa sala usando todo o meu desejo de fazer dramaturgia para criar roteiro de jogo. É isso que eu vou fazer. Que com certeza dá muito mais dinheiro que teatro, vamos Com combinar. certeza, eu ia ficar riquíssima fazendo isso. Eu ia me divertir horror. Mas eu já tava com isso na cabeça, assim. E aí eu falei, vou pegar o projeto que ficou na suplência do PROAC e vou reescrevê-lo melhor. Sabe? Todo bonitinho, com carta de anuência, com não sei quem, com uma contrapartida melhor. Uhum. Reescrevi e enviei. E aí fiquei, eu falei, é esse o sinal. Se eu ganho um edital, porque assim, qual que era o meu grande problema? Eu estava até então, já fazia 4 anos da minha vida que eu trabalhava com teatro, sem retorno financeiro. Eu fazia porque eu achava que eu tinha que fazer mesmo, assim, porque eu não me via fazendo outra coisa. Mas dinheiro, edital, nunca, só quando eu estava no Furias mesmo. Mas aí é mérito deles também ter conseguido o fomento e tal. Mas eu, com os meus grupos, com os meus pequenos projetos, nunca que eu consegui que rolava assim, um edital. Era sempre na raça, no Catarse, financiamento coletivo, essas coisas que a gente já sabe. Sabe muito bem, aliás. A gente sabe que é isso. Eu falei, é o meu momento de conseguir um financiamento público. Esse é o sinal que eu quero. Obviamente, eu não escrevi isso no edital, né? Era uma coisa minha. Já imagina. Imagina, gente, por favor, eu preciso disso para continuar. Justificativa, no tópico justificativa, tá lá. Eu quero fazer teatro, me ajudem a acreditar. Não, eu não escrevi nada disso, nem envolvi minha história pessoal no meio do negócio. Tá lá público para quem quiser ver o edital. Mas era a minha crença interna, né? Eu falei, se rolar, é o sinal. E aí rolou. Daí quando rolou, nossa, foi tanta coisa de uma vez, assim, foi o meu primeiro PROAC, então foi uma felicidade muito grande no pior ano da minha vida, sabe? Foi uma Uhum. mistura de coisas, assim. E eu falei, meu, eu preciso tirar força, sei lá, de onde, para fazer isso acontecer. Porque agora eu tenho prazo. Já dei um prazo, eu tô ganhando dinheiro para Uhum. fazer isso Uhum. acontecer, eu preciso de uma equipe. E eu acho importante, agora que eu tô falando sobre isso, tá todo mundo ouvindo, eu preciso muito agradecer uma pessoa que se chama Raquel Médici,
que é uma mina que trabalha comigo desde a faculdade, e ela é meu grupo, né? A gente tem uma parceria que a gente chama de Grupo Sensório Sena, porque a priori era um grupo mesmo. Mas aí foi debandando, e daí cada projeto a gente foi fazendo com atores diferentes e tal. Então o núcleo artístico do grupo sou eu e a Raquel. Por mais que algumas artistas já tenham trabalhado com a gente diversas vezes, eu e a Raquel estamos juntas desde os primórdios, assim, desde a faculdade. E a Tá. Raquel fez a produção desse projeto, assim, fez uma produção linda para mim, sabe? E eu acho que se não fosse ela também ali do lado, sabe, falando, não, faz, escreve, pega a carta, faz não sei o quê, não teria rolado com tanto êxito, assim. E aí rolou, a gente fez uma publicação super legal pela editora Patuá. E foi isso, assim, eu retomei, eu revi esse material, e era engraçado, Diego, porque eu comecei esse material quando eu estava bem no comecinho dessa relação abusiva. Eu tinha 20 anos, eu comecei essa relação, eu tinha aos 19. Então, assim, foi no começo dessa relação, sabe? E era Uhum. um material daquela época, eu já estava apontando questões ali. Sabe quando a coisa já está apontada, mas você ainda não entendeu o que é? E daí foi muito louco Sim. retomar esse material sabendo o que era, sabendo do que se tratava, sabendo do que eu estava falando, porque daí eu consegui ter posicionamento, eu consegui ter concretude. Eu tive um professor na SP, o Zé Fernando, que ele falava muito isso para mim, assim, ele falava, Heloísa, você escreve coisas muito bonitas, quando você vai para o processo colaborativo, o trabalho que você faz é muito legal, mas quando você escreve sozinha, você não é concreta, você não consegue, não tem concretude, você é quase metafísica. E os meus primeiros textos eram assim mesmo. E eu lembro que isso me perseguiu. Tipo, eu fiquei muito tempo pensando, meu Deus, eu não sou concreta, eu não consigo ser uma artista política, eu sou uma artista hermética, sabe? Tipo, isso me matava, assim, me matava, porque era tudo que eu Sim. não queria ser. E ao mesmo tempo eu era um pouco mesmo. E eu consegui essa concretude. Talvez não o que esse meu professor esperasse de mim, porque temos temáticas diferentes também. Mas eu sinto que eu consegui uma maturidade, uma visão da coisa geral, olhar para um macro, assim, sabe? Consegui olhar para mim não só como uma mulher presa no quarto, com todos esses tormentos, e com essas referências dessas artistas que também são atormentadas, né? Tipo, a Sarah Kane, a Sylvia Plath, essa galera que eu me identifico e que se matou muito cedo e que, meu, eu tive essa trajetória, né? Eu tive, durante essa relação, eu tive 2 tentativas de suicídio que falharam. Então, eu me agarrava muito nessas artistas, assim, eu estava muito com elas, muito ali. E aí, de repente, parece que virou uma chave, assim. Eu de repente, não estava falando por mim, nem só. Sempre é pela gente, né? Mas não era só de Uhum. mim, era de um monte de outras coisas. Era sobre mundo, porque eu tava mexendo com mitologia, eu tava mexendo com arquétipo, eu tava mexendo com o que moldou o meu imaginário para que eu chegasse no lugar onde eu tava. E pro que molda o imaginário de todas essas outras mulheres. Eu tava querendo mexer na estrutura, de repente, sabe? E daí tem muito a ver com mexer em patriarcado, né? Não é tipo, resolver essa pequena situação de machismo aqui. Não, é desestruturar um bagulho gigantesco, assim. Então eu comecei a brincar com isso. E eu não tô falando que o meu teatro faz isso, não é isso? Pelo amor de Deus. Acho que, né, a gente faz a peça, 100 pessoas assistem, é isso, né? Não tem nem como. Mas eu tô dizendo que o pano de fundo é um pouco esse, né? A pulsão é essa. Legal. Acho que fica tão claro o quanto tudo que aconteceu nesse período deve ter afetado esse seu retorno para o trabalho e como deve ter sido essa escrita, né? Aham. Enfim, e eu sei que você está aí no processo para de fato tornar a encomenda espetáculo. Você quer falar um pouco? Aproveita e já faz uma divulgação. Já faz o jabá, E né? quem quiser adquirir o seu livro, quem quiser te encontrar e falar sobre a encomenda também, quiser Sim, conversar com você. sim, legal. Bom, primeiro eu queria dizer que, em termos de processo de criação, né? Quando eu escrevo, eu ainda sou o tipo de pessoa que eu preciso entender aquela história que eu tô contando, no sentido de entender é sentir, né? Para mim, eu sou Uhum. uma pessoa que para eu entender eu preciso sentir, eu não consigo entender nada só racionalmente. Então, quase tudo na minha vida eu preciso sentir, e não é que eu preciso passar pela situação para poder me compadecer da situação, mas eu preciso criar uma empatia que é sensível, né?
E o meu processo de escrita tem muito a ver com gerar identificação com aquilo que eu estou tentando escrever. Então não é que eu tenho que adequar tudo ao meu universo, mas eu preciso me adequar ao universo que eu estou elaborando ali. Então eu preciso o tempo todo ficar fazendo um exercício de identificação e de me colocar naquele lugar e de entender como eu faço o link entre o mito e eu, né? Entre Uhum, o uhum. imaginário impregnado e eu. Onde que estou eu nesse lugar? O que é esse meio de caminho? E o Sim. processo de criação de direção passa por um lugar muito semelhante, assim. Eu e Raquel, né, que somos a parceria, a gente convidou 12 atrizes para fazer esse projeto. Começa por aí. Caraca. São muitas mulheres. A gente está numa sala de ensaio com 12 atrizes, comigo, com a Gabriela Barreto, que é a minha assistente de direção, que também já fez muitos projetos comigo como atriz, e agora ela está como Uhum. assistente, e a Raquel. Então, são 15 atrizes, são 15 artistas, né, por enquanto, juntas. E vai somar, né, porque daqui a pouco vem cenógrafa, vem iluminadora, vem sonoplasta, e a coisa aumenta, assim. Uhum. E essas 12 atrizes vêm de contextos diferentes, é um elenco muito plural, né? Tem mina branca, tem mina negra, tem mina que é mais nova, tem mina que é mais velha, tem de tudo ali, assim. E o que foi interessante para mim essa aproximação com elas, no sentido de que eu sei que vocês vieram de escolas diversas, eu sei isso, eu sei aquilo, eu quero saber tudo isso, eu quero que vocês falem mais sobre as experiências de vocês enquanto atrizes, as pesquisas de vocês e tal, mas eu quero fazer um trabalho, meu primeiro mês inteiro foi focado em entender as referências delas quando elas liam o meu texto. Então, por exemplo, eu leio essa cena e me vem na cabeça essa música da Madonna, por exemplo, que eu não tinha pensado quando eu tinha Pô, escrito, legal. né? Minha referência era outra. Mas Uhum. conforme eu fui unindo essas referências, eu fui entendendo um universo que eu já intuía, e a Adélia Nicoletti, quando ela prefaciou o livro, ela intuiu também, que era esse universo noturno, né? E as meninas me trouxeram isso com muita força, assim, eu falei, todas as referências trazem para um lugar que é noturno, que é misterioso, que é erótico. Isso tudo está muito presente, assim, no Uhum. texto. E as referências delas, por mais que sejam coisas que eu não tinha pensado, caminham para esse universo. Então, de novo, o que são elas, o que sou eu e o que está no caminho. O que está no caminho é esse universo. É essa noite erótica que o texto tem, sabe? Sim. Só que eu tenho as minhas referências, elas têm as referências delas. Como a gente se encontra, aonde a gente se encontra, né? E tem uma outra coisa que começou a acontecer também no processo, que tem personagens masculinos no texto, né? Uhum. E esses homens, ao contrário das personagens femininas, que são muito complexas, cheias de contradições, cheias de nuances e tal, esses homens, eles são os estereótipos da masculinidade, assim. Todos eles, tanto o Telêmaco quanto os pretendentes da Penélope. E a gente quis brincar com ele, porque assim, para mim não fazia nem sentido chamar atores homens para caricaturar eles próprios, assim. Já que a gente Tá. está falando Aham. de estereótipo, de caricatura, e é uma crítica, né? A gente está falando dessa masculinidade que não interessa mais, que pode ser descartada e tal, por que não porque a gente não brincaria com isso, né? Sim. E daí elas me trouxeram muitas propostas de cena de estereótipos de homens, assim, quase uma gênese do homem estereotipado de cada uma. E é surreal o que aparece. Porque imagina, nunca em 1 milhão de anos escrevendo texto que eu ia pensar em tanta coisa incrível. Mas agora veio, agora eu tenho esse material na minha mão que eu costumo chamar de dramaturgia paralela, né? Tem o meu Uhum. texto e tem todas essas outras coisas que acontecem junto e ao redor do texto. O Que teatro é bacana. muito louco por causa disso, né? Aham. Ele se transforma muito rápido, assim. De repente, aquela coisa que você estava super apegado, você olha uma outra coisa e fala, gente, mas isso aqui tem uma força tão potente quanto o que está escrito. Eu não posso simplesmente falar, ai meninas, legal, que bom vocês se apropriaram do material, agora vamos fazer o texto do jeitinho que tá. Sabe? Sim. De novo, é um entre. É o entre. Assim, eu, como dramaturga, eu tendo a defender muito o texto, né? A falar, não, gente, vamos seguir aqui, isso aqui. Eu acho isso bem legal, na verdade. Até porque eu escolhi isso, né? Ser uma dramaturga diretora. Eu não escolhi ser uma dramaturga performer, por exemplo, que eu acho um trabalho incrível também. Eu vejo artistas que fazem isso, que eu falo, meu, que da hora. Mas não é a minha, assim. Eu sou uma diretora dramaturga, então eu sou uma diretora que gosta de texto. E eu começo os meus processos falando isso. Gente, eu gosto muito de texto. Eu quero ver o texto acontecer.
Mas eu acho que é isso, o texto não é só texto, senão a gente faz uma leitura dramática e acabou, sabe? Sim. E a encenação não é só imagem, não é só estética, não é só beleza, né? A encenação é muita coisa, tem uma criação muito forte ali. Então a gente está nesse processo, a gente está ensaiando, a gente está aí se inscrevendo em editar e tal, com todo mundo. E enquanto os editais não chegam, enquanto a gente não é contemplada com nada, se é que um dia seremos, a maneira mais bacana assim, das pessoas ajudarem a gente é adquirir um exemplar da peça, porque esse dinheiro está sendo revertido para pagar espaço de ensaio, essas coisas. Boa. Eu estou vendendo, na internet tá R$ 35, eu acho, no site da editora Patuá. 35. Mas se a pessoa quiser me encontrar pessoalmente, eu faço por 25. Olha aí. Eu acho mais fácil, mais barato, mais maravilhoso. Grande oportunidade. Então, promoção, gente. R$ 10 de desconto. E uma maneira de me contatar é ou me achar no Facebook, no Instagram, enfim, no Facebook eu sou Heloísa Cardoso, no Instagram eu sou Cardoso Elo, Tá. com H, Elo. Mas tem a página do projeto. E daí você mandando mensagem para a página do projeto, se não quiser ser tão pessoal assim, mandar a mensagem para a página do projeto, eu já consigo combinar de encontrar a pessoa para vender o livro. Chama Projeto à Encomenda. Bem simples, né? Bem óbvio. E daí, para curtir a página do projeto, ver os vídeos, a gente está divulgando vídeos do nosso processo de criação, dar uma divulgada, isso ajuda, assim, isso dá um gás para a gente. E daí, querendo comprar o livro, é só escrever ou entrar no site da editora e comprar pela internet. Legal, todos mesmo. esses links estão aqui na descrição do episódio. E aí, quem quiser achar também, já é só dar uma olhadinha aí também, já Tá bom. direciona direto para lá. Agora é aquela parte do podcast em que a convidada deixa uma indicação para quem está ouvindo a gente. A Heloísa preferiu pensar um pouquinho e enviou a indicação dela depois que a gente gravou. Ela até conta um pouco do porquê ela preferiu fazer assim. Na descrição desse episódio tem o link para essa indicação, que é uma indicação bem bacana. Saca só. Então, Diego, indicar trabalho é sempre uma coisa delicada para mim, porque eu admiro artistas que conseguem casar a prática com o discurso. E nem sempre isso acontece, né? Por exemplo, já aconteceu de eu admirar muito uma artista que se diz feminista e achar o trabalho dela incrível, poderia ser um trabalho que eu recomendo para as pessoas e tal, mas que se mostrou extremamente misógina em situações do dia a dia, assim. E isso para mim é imperdoável, não tem justificativa, não nada, né? Enfim, eu não passo pano para isso. Assim como rola muito isso, por exemplo, no cinema, né? Esses diretores de cinema que a gente ama, que a gente tá acostumado a endeusar, falar que os filmes são incríveis. E na vida real eles estão aí sofrendo processos por estupro, abuso, coisas do tipo, sabe? Então eu sempre fico muito receosa de, por exemplo, vou indicar essa peça aqui dessa pessoa e daqui a um ano aparece ou uma denúncia, né, se for um homem, ou uma atitude misógina em relação a outras mulheres, mesmo sendo uma mulher. Então, indicar é um risco, sempre, né? Então, ao invés de indicar uma peça que eu goste, ou indicar um filme que eu gosto e tal, eu queria indicar um movimento. Eu conheço uma das artistas envolvidas nesse movimento e eu conheço a prática dela, eu já vi a prática dela em diversas situações e eu sei que a prática casa com o discurso. E isso, para mim, só fortalece esse movimento. O nome do movimento é Atreva-se, Nomear para Combater, que é basicamente um grupo de pessoas que se juntou. Eu não sei se todos são artistas, todas no caso, né, são mulheres, eu não sei se são todas artistas, mas essa que eu conheço, que é a Nicole Aum, é artista. E basicamente elas criaram um jogo para que jovens, adolescentes aprendam a nomear o machismo no cotidiano e criar ferramentas para combater esses pequenos machismos. E elas levam esse jogo para diversas escolas e os atuantes desse jogo são os próprios estudantes e os docentes.
É um projeto que existe desde 2017, assim. É lindíssimo. É lindo, 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 lindo. Muito potente, muito forte. E é uma coisa ali que mistura a arte com a educação. E eu, como arte educadora, não consigo deixar de admirar um trabalho que é tão forte nesse sentido, tão coerente, e que transforma tantas vidas, sabe? Se um dia eu conseguir fazer metade do que a Nicole tá fazendo com esse projeto, nossa, eu tô feliz da vida. E eu tô falando desse projeto aqui, porque se eu não me engano, elas ainda estão com financiamento coletivo aberto no Catarse até o começo de agosto. Eu acho que elas já bateram a meta, mas mesmo assim vale a pena dar uma olhada lá, contribuir, se achar que deve contribuir. Elas têm página no Facebook, lembrando, o nome do movimento é Atreva-se, e parece que elas vão lançar um podcast também. Então, olha só que legal, tem um audiodrama e agora vai ter o Atreva-se. É muito bacana e essa é a minha recomendação, porque é uma artista que eu sei que tem uma postura coesa e um desejo muito forte de transformação que se alinha com o meu. Por mais que o meu trabalho não seja o mesmo que o dela, os nossos desejos partem de lugares parecidos. De transformar imaginário, transformar realidades. Então, essa é a minha recomendação. Heloísa, obrigado então pela sua participação. Imagina. Foi ótimo. Eu espero que quem ouviu tenha gostado também. E obrigada pelo convite, viu, Diego? É Imagina, legal, é o que eu falo, né? É uma batalha para existir, assim. Então, essas pequenas coisas fazem com que a gente exista um pouco mais, parece, sabe? É muito louco. Sim, e o espaço está aqui para isso. Quando quiser voltar, sinta-se à vontade também para usá-lo, se precisar. E quando tiver novidades sobre a encomenda também, por favor, avise que eu Sim. aviso aqui também. Tá bom. Acompanhe a página no Facebook, gente, da encomenda. Eu posto tudo lá. Eu sou obcecada em postar as coisas, assim. Então tá lá, tá tudo lá. Acompanhe. Acompanhe também. Se quem tá seguindo o audiodrama também já deve estar sabendo aí, já devo ter divulgado aí no lançamento. Quem tiver com preguiça de procurar no Facebook, só olhar aí na descrição do episódio, o link também tá aí. E é isso. Obrigado para quem ouviu, obrigado Heloísa, e a gente se despede dando tchau para quem tá ouvindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau e até a próxima. Até.